Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos adotar uma dinâmica diferente da que nós temos adotado para os nossos estudos bíblicos. Normalmente eu tenho feito lives, você tem conversado comigo ao vivo, a gente tem feito essa dinâmica, mas hoje não será possível que seja assim. Hoje nós temos uma reunião do conselho para definir várias coisas da nossa igreja, da Simonton. Então hoje você vai ficar com um estudo já gravado e que eu espero que edifique muito a sua vida, tá bom? Que a graça do Senhor ela esteja sobre a sua vida, que o amor imensurável de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Nós vamos começar orando, pedindo ao Senhor para que nos abençoe. E nós teremos o estudo. E se você tiver dúvidas, você vai poder enviar as suas dúvidas e eu terei imenso prazer em tirar as suas dúvidas. Só não vai acontecer em tempo real, só não vai acontecer numa live, mas vai acontecer também. Se alguma coisa te trouxer dúvidas, se tiver alguma coisa que você não entendeu, não se preocupe. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida e para te ajudar a compreender todas aquelas coisas que porventura você não tenha compreendido, tá bom? Nós vamos orar agora, te convido para orarmos. Pai, obrigado pela tua graça. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas de uma maneira muito especial, Pai. Que o Senhor possa nos falar o coração nessa noite de uma maneira maravilhosa e especial. Senhor Deus, ainda que este seja um programa gravado, ainda que seja um estudo gravado, Teu Santo Espírito é poderoso para aplicar a palavra aos corações em todo o tempo. E nós pedimos que seja assim. Que a iluminação do Teu Santo Espírito venha sobre o Teu povo e que a graça do Senhor se manifeste de uma maneira muito maravilhosa e especial, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Você vai ficar agora com uma canção com graça sublime, canção maravilhosa, que a letra é do John Newton e a música, o autor é desconhecido, mas uma música maravilhosa para o nosso enlevo, para o nosso pensar, para a gente poder pensar sobre a graça e falar da graça daqui a pouquinho então. Ouça essa canção e na sequência tem o estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego. Me fez ver a hora em que me salvou. A graça me fez, enfim, viver e o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me salvou. A Deus então adorarei ali no céu.
Então, meu querido, nós vamos pensar sobre a graça maravilhosa do Senhor que habilitava o apóstolo Paulo a viver de uma maneira maravilhosa. Nós aprendemos que graça é um favor que nós não merecemos. Nós aprendemos que graça é um favor imerecido. Graça é Deus reter aquilo que eu merecia e derramar sobre mim aquilo que eu não merecia. Isso é graça. E eu queria trabalhar a graça da perspectiva do tema Tudo Posso. Nesses dias tão desafiadores para nós, eu queria trabalhar sobre isso. O tema é Tudo Posso. E o versículo é o conhecido versículo de o conhecido versículo de Filipenses, no seu capítulo de número 4, o verso é o verso de número 13. E o que ele nos diz? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E tantas vezes esse versículo é usado de uma maneira incorreta, de uma maneira errada. As pessoas usando o versículo para dizer que podem determinar, podem mandar, podem ordenar e tudo o que elas quiserem irá acontecer nas suas vidas. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso. O apóstolo Paulo, na verdade, está vivendo um contexto que deixaria a maioria dos cristãos, hoje, o cristão moderno, de cabelo em pé e pensando que talvez o apóstolo Paulo não tivesse fé. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode passar por todas as circunstâncias, porque ele fala nos versos anteriores que ele pode passar pela pobreza, ele pode passar pela riqueza, ele pode viver contente em toda e qualquer situação. Está no verso 11. No 12 ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o apóstolo Paulo está falando de uma coisa muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a enxergar nesse versículo. Ele está dizendo que ele pode passar por qualquer circunstância, quer seja boa, quer seja ruim, não importa. Ele conseguia passar por qualquer circunstância. Ele passou fome, ele foi sim humilhado, ele foi tocado de uma cidade e teve que descer num cesto. Ele passou por naufrágio, ele passou por enfermidade, ele tinha um espinho na carne, que certamente é uma enfermidade, e ele pediu ao Senhor para que tirasse aquele espinho da sua carne, e o Senhor não tirou. Na verdade, o Senhor disse o que para ele? A minha graça te basta. E aqui está o segredo desta resistência de Paulo, dessa possibilidade de Paulo viver em toda e qualquer situação. A graça do Senhor sobre a vida dele, do apóstolo Paulo. Ele começa a contar a sua vida e quando a gente vai juntando as peças, a gente vê que coisa interessante. Quando ele é chamado pelo Senhor e ele vinha perseguindo os cristãos, lá em Atos 7, isso começa, no primeiro verso do capítulo 8, quando Paulo consentia na morte de Estevão. Depois disso ele vem perseguindo os cristãos e então o Senhor resolve resgatá-lo. E o Senhor o resgata e quando o Senhor manda o seu servo orar pelo apóstolo Paulo, é claro, ninguém queria orar por ele, ele era um perseguidor do evangelho, mas o Senhor diz assim, pode ir, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E então, o apóstolo Paulo, ele já vem para o ministério cristão, sabendo que sofreria pelo amor de Jesus. Mais do que isso, o apóstolo Paulo passa em toda a sua vida por muitas circunstâncias complicadas, de perseguição, de açoites, de prisão indevida. É algo assim que nos deixa muito pensativos, aquilo tudo pelo que o apóstolo Paulo acaba tendo que passar. Mas ele diz, eu tudo posso. Eu posso passar pela prisão, pela doença, pelo espinho na carne, pela masmorra, pelas acusações injustas, pela perda da saúde e perda gradual da visão por causa das condições em que eu estou preso e fico preso. E eu posso mesmo ir até a morte. Quando o apóstolo Paulo resolve voltar para Jerusalém, no meio do seu ministério,
Vem então Ágabo e prediz como Paulo seria preso e como Paulo seria morto. E os irmãos pedem para ele não voltar para Jerusalém. Ele diz, mas eu vou voltar para Jerusalém. Eu preciso voltar para Jerusalém. Eu vou fazer a obra do Senhor e vou cumprir aquilo que Ele espera de mim. Como que uma pessoa pode passar por momentos assim? É a graça que o habilita a isso. E por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque talvez o inimigo das nossas almas tente te desencorajar nesse momento, dizendo que vida difícil, que tempo difícil, que coisa difícil. E é claro que o inimigo das nossas almas tenta nos desencorajar, e a nossa própria natureza pecaminosa também, e muitos podem até duvidar da bondade do Senhor. Muitos podem mesmo duvidar de que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. E muitos talvez desanimem e estejam desanimados agora. Querido, o segredo para persistirmos é a graça do Senhor. Paulo disse, eu tudo posso, mas não no meu poder. Não foi isso que ele disse. Eu tudo posso em mim mesmo. Eu tudo posso porque eu confio em mim. Eu tudo posso porque eu confio no meu coração. Eu tudo posso porque o poder está dentro de mim. Não, ele não disse nada disso. Ele não disse, eu tudo posso porque eu tenho luz própria. Eu tudo posso porque eu tenho a força. Eu tudo posso porque eu tenho poder. Nada disso. Ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha força vem daquele que é muito maior do que eu, que é Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu posso todas as coisas, mas eu só posso em Jesus. Eu só posso porque Jesus me habilita com a sua graça maravilhosa. É só por isso que eu posso passar por todas as coisas que eu passo. Querido, Lutero descobriu muito cedo que o justo vive pela fé. Nós vivemos pela graça. Nós, de fato, sem a companhia de Cristo, nós não conseguimos, de jeito nenhum, nós não conseguimos vencer todas as lutas. Sem a graça de Cristo, nós não conseguimos caminhar. Sem a graça de Cristo, nós não nos salvamos e não fazemos mais nada. Quem nos salva é Cristo. Quem nos habilita é Cristo. Quem nos dá forças para vencer o pecado é Cristo. Quem prometeu que nunca nos desampararia foi Cristo. Quem prometeu que nunca nos deixaria, o nosso amado Jesus Cristo. Queridos, nós só conseguimos passar por todas as coisas que passamos por causa de Cristo, da maravilhosa graça de Cristo. Queridos, só passamos por esse momento agora e só passaremos por esse momento pela graça de Cristo que nos habilita. Ele conhece a nossa dor. E ele foi à cruz por nós. E se alguém de nós for chamado para junto do Senhor, no meio desse tempo agora, nós que cremos em Jesus, não nos desesperamos com isso. Por quê? Porque sabemos que vamos morar na glória, na eternidade com Cristo. Mas, enquanto este dia não vem, e a verdade é que ninguém está com pressa mesmo de morrer, nós precisamos de um fortalecimento para passar por dias como esses. E o fortalecimento vem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar alegria nesse mesmo capítulo, em toda e qualquer circunstância. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E nos versos posteriores ele manda a gente ser moderado, e ele manda a gente colocar diante do trono da graça de Deus todas as nossas petições e súplicas com ações de graças. O remédio para a ansiedade é a oração, é colocar tudo diante de Jesus. E após nos ter instruído sobre isso, ele dá o seu testemunho pessoal dizendo, eu posso passar por todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Então, quando alguém que está mesmo entristecido, passando por lutas das mais diversas, olha para esse texto, ele tem esperança, porque se o apóstolo Paulo podia passar por toda e qualquer circunstância, ele também pode, eu também posso, nós também podemos, você também pode. Queridos, quando nós olhamos para tudo isso, para toda a circunstância em que vivemos agora, nós devemos nos lembrar de que nós podemos passar por isso em Jesus. Nós podemos passar por todas as circunstâncias que venham sobre nós em Jesus. Podemos viver tempos de alegria e em Jesus nós os viveremos da melhor maneira. Podemos viver tempos de lutas
E em Jesus nós os viveremos da melhor maneira. E venceremos. E venceremos. É porque até os tempos de alegria podem ser danosos para nós. Nós podemos ficar tão alegres, tão realizados, que nos esqueçamos de Cristo Jesus. E isso será uma desgraça. E nós precisamos da graça. E precisamos aprender a viver em Jesus e com Jesus todos os dias. Porque é assim que somos vitoriosos. O inimigo das nossas almas pode nos fazer cair num tempo de crise como esse. Mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece em momentos como esse e nos faz vitoriosos, de tal maneira que ainda vamos testemunhar de como o Senhor, de maneira maravilhosa, nos fez passar por esse tempo todo. E o inimigo das nossas almas pode nos levar à ruína justamente nos melhores tempos da nossa vida. Pode nos levar a ficar tão orgulhosos, nós podemos nos pensar tão cheios de nós mesmos que nós nos perderemos. Então, em qualquer circunstância, em qualquer que seja a circunstância, nós precisamos de Jesus. Em qualquer que seja a circunstância, precisamos do nosso amado Jesus. Só assim passaremos por toda e qualquer circunstância e situação. E a verdade é que precisamos aprender a confiar na graça, porque não há nada que possamos fazer que melhore ou piore a nossa condição. É Jesus quem faz isso em nós. Agora, quando Ele age nas nossas vidas, as nossas atitudes são diferentes. Não haverá desespero, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Não haverá ansiedade, porque eu sei que o Santo Espírito está me dirigindo. Não haverá depressão, porque eu sei que Cristo continua sentado no trono, governando todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e essa epístola é chamada de Epístola da Alegria, porque ele nos conclama a alegria em vários momentos no texto. Mas isso não quer dizer que não houvessem problemas na igreja de Filipos. Havia. Contudo, o apóstolo Paulo dá seu testemunho pessoal para dizer: nós podemos vencer os problemas. Somos habilitados a vencer os problemas em Jesus, naquele que nos fortalece. E esse é Jesus. O segredo é Jesus. É por isso que ele fala que prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Jesus. É por isso que ele mantém seus olhos fixos e mantém os olhos fixos em Jesus. É Jesus que nos habilita a vencer o pecado, é Jesus que nos habilita a cumprir uma lei que nós não podemos cumprir, por isso ele cumpriu toda em nós, ele foi perfeito. É Jesus quem compra para nós a nossa salvação lá na cruz, porque nós não podemos comprar porque somos imperfeitos. É Jesus quem nos perdoa de todos os nossos pecados. E a gente fica até pasmado quando pensa sobre isso. Mas a verdade é a seguinte: é Jesus quem nos oferece perdão. Perdão que na maioria das vezes nós nem procurávamos. Ou se estávamos procurando no lugar errado. A graça tem tudo a ver com isso. Com a maravilha de saber que Jesus, o nosso amado Jesus, cuida de cada um de nós, em todo o tempo e em toda circunstância. Querido, que o Senhor abençoe a sua vida e que Ele derrame graça sobre a sua vida e sobre o seu coração, de uma maneira muito especial, e que possamos viver a graça e debaixo dela, confiados nela, dependentes dela, da graça sublime e salvadora de Jesus. Porque não há outro lugar em que buscar. Toda a esperança está em Jesus. E toda a promessa está na sua palavra, nas Escrituras. E as Escrituras não mentem. Confie na palavra. Confie nas Escrituras. Confie naquilo que o Senhor inspirou seus servos para escreverem. Queridos, há esperança em Jesus. A maior esperança se encontra em Jesus. A certeza de salvação em Jesus. Não só de salvação eterna, mas de salvação para os dias de agora também. Ele é aquele que trabalha nas nossas vidas, nos mudando e nos moldando. A graça é a maravilhosa manifestação de Jesus, que se revela aos corações daquele que Ele mesmo escolheu. E se você conhece a Jesus, então você sabe que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Talvez não da perspectiva dos homens, mas certamente você é mais do que vencedor. E se você ainda não o conhece, clame ao Senhor
para que Ele se revele a você, para que Ele se manifeste a você, porque a esperança verdadeira e genuína só se encontra em Jesus. Porque a graça de Jesus é tão maravilhosa que nos habilita a passar por coisas que nós jamais pensávamos que poderíamos passar. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração. E lembre-se, o segredo está em Jesus. Mas como conhecer a Jesus? Você precisa da Bíblia, da Palavra de Deus. Se você perguntar para 99% das pessoas se elas creem em Jesus, na nossa cultura, no nosso país, elas vão dizer: eu creio em Jesus. Jesus foi importante, Jesus foi grande. E muitos vão dizer muitas coisas sobre Jesus. Mas a verdade é que há muita gente que diz que crê em Jesus, mas não é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus das Escrituras. Muitas vezes é um Jesus que elas inventaram, é um Jesus que a cultura delas inventou. O Jesus verdadeiro, o Jesus que de fato transforma vidas, o Jesus que de fato cura corações, ele se revela na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E você precisa conhecer Jesus da perspectiva da Bíblia. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: eu não creio num Jesus assim, ou eu creio num Jesus desta maneira, mas eu não tenho que crer no Jesus do modo como eu penso, como está no meu coração, mas tenho que crer no Jesus que se revela a mim nas Escrituras. Até porque a Bíblia já me adverte, o meu coração é enganoso. Então, muitos creem num Jesus que é só um ídolo. Algo que o coração deles, ou a mente deles, ou a mente de algum líder, ou a mente de alguma religião, ou a mente por trás de alguma religião inventou. Precisamos do Cristo bíblico, do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. É nele que nós podemos passar por todas as circunstâncias. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela graça maravilhosa do Senhor e pela Tua palavra que nos falou ao coração. Que ela possa se revelar a muitas vidas e que sejamos cada dia mais transformados por ela. Possamos passar por esse momento de dificuldades, de incertezas, de lutas, vencendo em Jesus. Que a graça do Senhor se manifeste de uma maneira maravilhosa e especial em cada vida e em cada coração. Que dentro em breve possamos testemunhar de que vencemos esse momento de pandemia, de coronavírus, e que o Senhor nos fez passar por esse momento vitoriosos. E que suportamos esse momento por causa do Senhor e só por causa do Senhor mesmo. Muito obrigado, porque o Senhor nos sustenta e a Tua palavra nos traz alento. Nós oramos agradecidos e oramos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Ok? Nós voltamos a te lembrar do seguinte: se você tiver dúvidas, se alguma coisa que foi dita aqui você não entendeu, ou se você quer um esclarecimento melhor sobre isso, então você pode nos procurar. Você pode me mandar um recado através do meu perfil no Facebook, você pode deixar um recado nos próprios comentários deste vídeo, né? Não tem chat hoje porque a gente gravou, mas nos comentários deste vídeo. Se você não quiser se expor assim, também, se você é da Simonton, você tem o meu contato no grupo da igreja, aquele grupão da Simonton que reúne todo mundo, tá bom? Ou então, você pode mandar uma mensagem no DDD 33, o telefone é 99812-5560, 33 99812-5560. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. A graça dele se manifeste de uma maneira toda especial. E orem por nós, que nesse momento estamos na reunião do conselho, que o Senhor Deus nos dê sabedoria. Nós estaremos reunidos ali, orando pela igreja do Senhor, nós os presbíteros, buscando a face e a presença do Senhor, também buscando a melhor direção. Nós precisamos saber qual a vontade do Senhor para a nossa igreja, quais as melhores decisões a se tomar agora. Então lembre-se de orar por nós, lembre-se de orar pelas autoridades da sua igreja sempre, tá bom? Que a graça do Senhor se revele poderosa nesses dias e depois desses dias,
e para a eternidade na sua vida. Porque o importante é saber que somos salvos em Jesus. O importante é a certeza de ir morar na glória. Todo o resto é só consequência de tudo isso, tá bom? Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.